Olá, olá, olá! Bem-vindo a mais uma aula da Explore. No livro de Gálatas nós estamos. Capítulo 1. Mas antes de iniciarmos a aula, eu preciso fazer algumas considerações, das quais vocês ainda possivelmente não viram. O Evangelho de João, ele procura apresentar Jesus Cristo como o Criador. Sim, aquele que estava lá em Gênesis dizendo, haja luz. Lembra-se disso? Pois bem, então, João ele procura descrever, através do seu Evangelho, de que aquele Deus que fez a criação foi revelado como sendo Jesus Cristo, ele que estava ali, a pedido do Pai, construindo todo o universo. Sendo assim, ao lermos o Evangelho de João, ele vai descrever Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E ele vai mostrar, obviamente, que a salvação da nossa alma está baseado na nossa fé de que Jesus ele veio na forma de homem, morreu e ressuscitou. É disso que o Evangelho fala. Então depois surge o apóstolo Paulo, descrevendo no livro de Romanos a grande experiência que os gentios tiveram. Os gentios que não conheciam as leis de Moisés, nem tem poucos mandamentos, ao ouvirem a mensagem da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, eles creram e foram transformados em novas pessoas, com atitudes de caráter e moral transformados. Então, Paulo observa essa transformação e escreve aos romanos dizendo que, assim como João pregou sobre a morte e a ressurreição de Jesus e a fé para a salvação, Paulo agora ele vai descrever o que acontece com os efeitos que a morte na cruz de Jesus ela produz em nós e quais os efeitos que a sua ressurreição também nos dá. Partindo deste ponto, então agora Paulo ele vai escrever o livro de Gálatas. O livro de Gálatas, ele é a defesa da fé no Evangelho. É que ali na cidade da Galácia estavam entrando falsos irmãos que se intrometeram no meio dos convertidos a Cristo para espionar a liberdade que as pessoas tinham de não obedecer mais às leis de Moisés nem os mandamentos. E assim, eles se infiltraram, trazendo a sua heresia. E agora Paulo ele vai usar o livro de Gálatas como uma maneira de dar o seu próprio testemunho de conversão, como ele chega à liberdade em Cristo e a defesa do Evangelho livre, puro, ingênuo, sem aquelas tendências judaicas de manipulação. É exatamente isso que vai acontecer na nossa próxima aula. Então, fica de olho, porque Gálatas 1 vai começar. Na Explore, quem vai fundo é você.